sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Jaqueline e estou aqui super animada para aprender. Isso que é bacana. Mas antes de começarmos a nossa aula, 3 recadinhos super importantes. Primeiro, se você tem acesso ou pelo aplicativo ou pelo computador ao Classroom, não esqueça de fazer suas atividades, clicar em enviar. Todas elas, todo dia, de todas as aulas, hein? Vale nota e vale frequência. E também dê uma observada quando que é o Meet com o seu professor. O professor deixou um recadinho lá no mural, participe do Meeting. Entre nessa aula ao vivo com o seu professor pela tela do computador ou pela tela do celular, tá? Porque é um momento para você rever o seu professor e rever os colegas, né? Quanto tempo a gente está longe um do outro, né? E se você não tem condições ou não está tendo acesso a isso, não tem problema, gente. Vai lá na sua escola, veja o dia que ela está atendendo a comunidade, pegue as suas atividades, faça em casa e retorne com essas atividades, porque elas também valem nota e valem frequência. Beleza? Não vai dar bobeira, hein? Estamos já chegando na reta final, né? Então, lá, ó, na aula passada, nós estudamos cálculo de média aritmética e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. É um assunto simples, mas bem importante, com várias aplicações aí no nosso cotidiano. Não é só para calcular a nota quanto que precisa para passar, hein? Tem outras aplicações, tá bom? Então, lá, o que é média aritmética? Vamos relembrar esse conceito? De 2 ou mais termos, 3, 4, 5, é o quociente do resultado da divisão da soma desses números pela quantidade de números somados. Então, eu somo todos os valores. Aí eu somei 4, divido por 4. Somei 10 valores, eu divido por 10. E assim por diante. Tranquilo? Aí podem usar a calculadora, tá? A calculadora facilita aí. Porque como é adição, eu acredito que todos vocês sabem fazer, a calculadora é um recurso que pode ser utilizado nesse assunto. Dá para fazer sem ela? Também dá, lógico que dá, né? Então lá, para ver se vocês estão bem ligados, praticando o primeiro exercício da nossa aula de hoje. Em 5 partidas de voleibol, Eduardo, né, que é um jogador lá desse time, ele fez 12 pontos, 15, 11, 18 e 14. Qual foi sua média de pontos nessas partidas? Qual foi a média de pontos dele? 11, 12, 13 ou 14? E aí? Quantos pontos eu tenho? Eu tenho 5, né? 5 partidas. Então, como é que eu calculo a média? Vou dar um tempo para vocês fazerem e a gente já retorna.
aí, conseguiram fazer? Esse aqui dava para usar a calculadora, lembra que eu falei? Mas também dá para fazer manualmente. Os números são pequenos e a quantidade também é pequena. Vamos lá corrigir? Para ver qual que é a resposta correta? A, B, C ou D? Vem aqui comigo. Então lá, para calcular a média, eu vou pegar os pontos 12, 15, 11, 18 e 14. Eu vou somar eles. Essa soma eu vou dividir por 5. Ah, professora, eu não escrevi dessa forma. Eu somei, peguei o resultado, dividi por 5 e escrevi só o resultado. Tudo bem, essa aqui é uma maneira mais formal de registro. É importante aprender isso? Sim, é importante, porque às vezes você vê essa forma de registro, né? Não tem a conta armada ali, como vocês fazem, né? Somando todos esses valores, vai dar 70. Se eu somar 12 com 15, 27, 27 com 38, 38 com 18, 56 e 56 com 14, 70. 70 dividido por 5 dá 14. Então, qual foi a média de pontos do Eduardo nessas 5 partidas? Então, a média de pontos dele foi 14. Então, ele fez uma média de 14 pontos para o seu time. Quando que faz ponto em vôlei? Né? Vocês lembram, né? Quando você joga a tua bola para o adversário e ele não consegue pegar essa bola, ou que ele não pega, ou ele joga fora a bola, né? Então, o Eduardo fez uma média de 14 pontos. Tranquilo? Bem tranquilo mesmo? Vamos para o nosso exercício 2? Vamos lá. Alguns bebês têm pesos abaixo da média e outros acima. Mas a média é um valor típico. Gente, só por curiosidade, a média do bebê aqui, né, que os médicos de tantos nascimentos que já teve, varia em torno de 2,5 kg até 3,5 kg. Essa é a média nossa, nós quando nascemos. Pode nascer com menor peso? Pode. Pode nascer com maior? Pode também. E isso não necessariamente quer dizer que tem algum problema de saúde, tá bom? Tá? Então é uma média. A média é assim, a maioria nasceu, né, somando todo mundo, a maioria está girando em torno desse valor. A tabela a seguir apresenta o peso, né, em quilogramas de 10 recém-nascidos. Então aqui eu tenho o peso dele. 3,2 significa o quê? 3 quilogramas e 200 gramas. 3,2, 2,8, 2,1, 2,9, 3,1, 3,2, 3, 3,5 e 4. Né? Qual o valor médio do peso desses bebês? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esses valores e dividir. Isso vai me dar a média. Então, qual que foi o valor médio do peso desses bebês? Eu vou dar um tempo para vocês resolverem e a gente já volta.
aí, descobriu qual foi o peso médio desses bebês? Vamos ver lá? Então, primeiro passo, eu vou somar todos os valores, os 10 valores. Se você utilizar a calculadora, lembre-se que na calculadora a nossa vírgula é o ponto, né? Por causa que o padrão é inglês, né? Então, para eles, para nós, a parte decimal é separada pela vírgula. Para eles é o ponto, tá? Então, por exemplo, 3,2 é 3,2 na calculadora, tá bom? Sempre é bom dar uma relembrada nisso. Então, você vai somar esses pesos desses nenéns. São 10. Então, eu somo tudo, deu 31,0. Aquele vírgula zero não há necessidade de colocar, por isso que eu deixei só 31. E 31 dividido por 10, galerinha, não precisa armar essa conta e nem usar a calculadora. O que é o 30 dividido por 10? Não é 3? 30 dividido por 10 dá 3 para cada um. O que é o 31? 3,1. Há um deslocamento de uma casa decimal, porque isso aqui, como é que eu leio isso aqui? 31 décimos. Então, eu estou dividindo por 10, então vai aparecer o décimo. Então, como é que aparece o décimo no 31? 3,1. Então, a média de peso desses bebês foi de 3 kg e 100 gramas. Então, é a média deles, que está dentro daquela média que eu comentei com vocês, que varia de 2,5 kg até 3,5 kg aqui no Brasil, tá bom? Beleza? Vamos continuar? Então, o peso médio foi 3,1 kg. Só destacando aqui a resposta. Tudo bem? Então lá, praticando 3. Os números de pontos feitos em 11 jogos por um time de basquete foram 74, 82, 85, 87, 90, 93, 94, 94, 100, 100 e 100. Esses números aqui foram colocados já em ordem, não é obrigatório, mas aqui só para facilitar eu já coloquei em ordem. Não quer dizer que o primeiro jogo foi esse, o segundo jogo foi esse, tá bom? A média dos resultados desse time, nesses 11 jogos, é de aproximadamente, letra A, 91 pontos, letra B, 93, letra C, 94 ou letra D, 100, tá? Se vocês lembram lá das aulinhas de educação física, o ponto é a cesta, né? A cesta vale 2 pontos, arremesso livre é 1 ponto, e a linha lá dos 3 metros, né, que você joga antes, vale 3 pontos. Então, somando toda essa cesta que esse time fez, eu tenho esses pontos. Então, agora eu vou dar um tempo para vocês resolverem, calcularem a média e marcarem qual é a alternativa correta. Tudo bem? Eu vou dar um tempo para vocês e a gente já volta.
Conseguiram somar? Tranquilo? Tá, podem usar a calculadora, hein? Aqui eu recomendo que até eu também usei a calculadora para fazer esse cálculo. Então, eu somo todos os pontos desse time. Então, num jogo foi 74, no outro foi 82, no outro foi 85, assim por diante, até chegar no 100. Somando tudo isso, a nossa média vai dar 999 pontos. A soma, né? Desculpa, a soma de todos os valores. E eu vou dividir por 11, tá? Como é que eu faço isso? Vou fazer aqui para vocês, né? Sempre é importante, tá? Ah, professora, eu usei calculadora. Não tem problema. Então, aqui vai dar 9 vezes 99 por 11, 9 vezes. 9 vezes 11 dá 99, abaixo o 9, tá? Vamos continuar a conta. Não dá. Continua a conta. Ó, 9 não dá por 11, por isso que eu pus o zero e a vírgula. O que é essa vírgula? É esse zero aqui que eu vou continuar a nossa operação. 90 dividido por 11 dá 8 aproximadamente. Então, 88. Sobram 2, né? Sobram 2, tá? Aqui é 8, desculpa, o professor se enganou. Então, aqui, ó, então, sobrou 2. Vou continuar a conta. 20 dividido por 11 dá aproximadamente 1, e assim nós continuamos a conta. Então, a nossa média deu aproximadamente 90,81. Aí você vai dizer, professora, mas ponto decimal? Sim, muito bem. A contagem são números naturais. Então, eu tenho que arredondar isso aqui, aproximar para o próximo número inteiro. 90,81 está mais próximo do 91, tá? Do que do 90. Então, a média, nós vamos arredondar essa média, fazer uma aproximação para 91, porque contar pontos é um número natural e nós obtivemos um número racional aqui. Então, por isso que a gente arredonda. Por isso que no enunciado do problema estava escrito aproximadamente, tá? Por isso. Então, esse time teve uma média de 91 pontos nos seus 11 jogos, tá? Todos os jogos ele fez 91? Não, gente. Tem jogo que foi maior, tem jogo que foi menor. Mas girou em torno de 91 pontos. Tranquilo? Conseguiram fazer? Se você usou a calculadora, você viu que depois do 8, 1 ali, isso vai embora. Vamos conferir aqui no slide? Então, fazendo a conta, né? 81 dá uma dízima. Então, a resposta correta é 91 pontos. Então, vejo, né? Porque como é a contagem de pontos, a contagem é sempre um número natural. Então, por isso que a gente faz essa aproximação. Isso é muito comum em média, tá? Às vezes eu tenho que fazer uma aproximação. A conta de dividir não dá um número inteiro, né? No caso aqui é um número natural, né? Mas ele dá um valor racional, daí eu faço essa aproximação. Se tivesse dado 90,2, eu arredondaria para 90, tá? Mas como deu 81, né, e etc., então eu puxo para cima esse arredondamento. Tranquilo, gente? Fácil? Espero que sim. Usar a calculadora? Não tem problema. Eu somei usando a calculadora, eu só fiz a conta e dividi com vocês na mão. Sempre é bom dar uma retomada, né? Porque a calculadora é auxiliar, tá? Ela não é substituta na hora de fazer as contas, beleza? Vamos encerrar nossa aula? Então, hoje nós estudamos a média aritmética, quer dizer, nós damos continuidade a esse assunto. E na próxima aula nós vamos continuar estudando a média aritmética. Então, galerinha, importantíssimo ter feito os exercícios, ter tudo anotadinho. Espero que tenha acertado, tá? Se cuidem e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.